Que Deus abençoe cada um de nós. Que seja um momento assim, de confraternização, de estudo, de harmonização. Então vamos começando, lembrando que devemos desligar todos os celulares e desligar mesmo, tá? Para que a gente não pague mico na hora da reunião. Sempre acontece de tocar quando a gente não quer tocar. O Juliano está atrasado, então eu estou substituindo o Juliano por alguns minutos, tá? Lembrando a vocês que além da palestra de segunda-feira, e a Raquel nos lembrou muito bem, de lembrar vocês que a casa funciona a semana toda. Então, amanhã, terça-feira, tem as rezadeiras, que é o grupo de Dona Joana, que vem, que reza, pode trazer as crianças, né? E ela faz os tratamentos aqui na casa há muito tempo. Hoje, depois da reunião, tem atendimentos com os vovôs. Os vovôs sempre atendem, agora as pessoas têm que colocar o nome lá na frente, porque no final não dá tempo para a gente ver, de acordo com o número de médicos, então a gente tem que ver isso, tá bom? Na quarta-feira, a partir de 2h30, nós temos avaliação com o pêndulo para tratamento espiritual, para direcionar os tratamentos da casa. Na quinta-feira, a gente tem também estudos e tem grupos de estudos que sempre funcionam, né? Na verdade, na quinta-feira o pessoal já no livro dos médiuns, estudando mediunidade. Na terça eu esqueci que já tem um grupo mais avançado e um grupo ainda de quem quer começar a estudar no livro dos Espíritos, tá bom? A gente estuda na terça-feira, 7h da noite. Então, todos vocês são convidados a participar dos estudos conosco. No sábado, a gente tem um tratamento aqui de energização, né, que é um tratamento muito importante. E o Luizinho está aqui a partir de 2h, de 2 às 5, ele fica aqui, tá? É através de passes magnéticos. Normalmente a gente indica as pessoas que devem ir para o tratamento, considerando as necessidades das pessoas, tá bom? As palestras todas nossas ficam no YouTube, também ficam no Face do GEL e também ficam partes, às vezes, no Instagram. Enfim, a gente vai colocando nas redes sociais na medida do possível. Então, todos convidados então, a participar do grupo de estudos Legionários da Luz, do GEL Nova Friburgo, que também tem GEL na Alemanha. E aí a gente sempre lembra que é Nova Friburgo, porque senão as pessoas acabam entrando na Alemanha, e eu não sei se é em português ou se é alemão, mas eu acho que é em português, porque a menina que dirige lá, ela é uma brasileira, tá bom? Pedi a Simone para fazer a leitura da página de preparação. O livro é Jesus no Teu Caminho Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Impaciência. Nos momentos de impaciência, recorde-se da paciência inesgotável que Deus tem conosco. Nos momentos de impaciência, lembre-se da paciência ilimitada que Jesus tem com a humanidade. Nos momentos de impaciência, não ouvide a paciência interminável que os espíritos protetores têm com você. Desta maneira, nada justifica sua impaciência com a vida ou com as pessoas. Da mesma maneira que o doente em estado grave não pode se dar o luxo de escolher o médico de sua preferência, você também, na condição de doente da alma, não se pode dar o luxo de ser impaciente com ninguém, já que muitos ao seu redor suportam com paciência suas crises e seus caprichos. Pense na paciência da sua esposa frente às manias do marido,
ou vice-versa, na paciência do marido frente aos ciúmes doentios da esposa, ou vice-versa, na paciência da mãe na criação do filhinho, da necessária paciência do filho ou filha com pai e mãe idosos. Como vê, todos necessitamos ser pacientes uns com os outros, porque não existe ninguém que não necessite da paciência alheia em relação a si mesmo. Que assim seja. Vamos fazer a prece, então, meus irmãos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, irmãos protetores espirituais desta casa, neste momento pedimos licença para começarmos a nossa reunião, pedindo que as palavras do nosso irmão possam permanecer em nós, possam fazer com que a gente pense e, pensando, nós coloquemos em prática todos os ensinamentos que ele trouxe para nós hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nosso irmão Eugênio Correia já é contratado da casa, né? Contrato já firmado, né? E ele hoje vai falar com um tema bem desafiador, que ele vai falar sobre a paciência. Aliás, nós somos muito pacientes, né? Então, como a paciência é um tema desafiador, então vamos deixar que o Eugênio nos explique sobre isso. Bom, meus irmãos e irmãs dos dois lados da vida, em primeiro lugar agradecer a Jesus e a toda a espiritualidade bendita que assiste a essa casa. Cada um de nós inspira, busca orientar, e como foi a leitura da nossa irmã da página Impaciência, tem muita paciência conosco, né? Imagina a paciência que eles não têm que ter conosco, né? Deus, algum tempo atrás, eu estava um pouco impaciente, quer dizer, não achava que estava, mas eu estava comigo, e uma irmã que estava tendo passagem através de uma outra irmã, disse para mim: meu irmão, por que você está tão crítico com você? Deus já te perdoou, já está com a nova oportunidade, agora é a sua vez. Se você não se perdoar, não vai melhorar. Ele já te perdoou e realmente, cada um de nós que aqui está numa nova oportunidade de existência. É isso que a gente aprende na doutrina e vemos a coerência. E essa oportunidade nada mais é do que, de certa maneira, estamos com uma moratória, um perdão moratório, para que possamos tentar reverter tudo aquilo que, em outras caminhadas, possamos ter, vamos dizer assim, de uma maneira bem literária, pisado na bola. Não é verdade? A mesma coisa nessa própria existência, que nós sabemos que no capítulo que nos fala das aflições em função de questões passadas, pretéritas, ele também fala, antes desse item, no que nós causamos pelos próprios equívocos que continuamos, às vezes, nos subordinando a nossas tendências, algumas ainda presentes, nos subordinando, continuamos errando em algumas questões. Mas daqui a pouco a vida mostra que ela está com uma tolerância, com uma paciência conosco e nos dá uma nova oportunidade. Façam esse exercício na medida do possível, não precisa ser muito complicado, mas fiquem lembrando que você vai ver que a vida, você errou, daqui a pouco ela te deu uma outra oportunidadezinha, daqui a pouco você é de novo convocado a dar um testemunho de um novo comportamento em relação a uma situação similar e por aí vai. Então o tema de hoje, paciência, uma virtude desafiadora, né? Porque realmente é um desafio diário. E o primeiro desafio é da nossa paciência com nós mesmos. Porque até quando nós manifestamos impaciência, nós somos os que estamos sendo desequilibrados pelos estímulos do entorno, que não são poucos, é claro, mas cada um é responsável por si próprio. Cada um responde por aquilo que faz. Nós por aquilo que nós fazemos. Aí eu quero propor, inicialmente, 4 coisinhas para a gente pensar, enquanto eu for falando. A primeira
essa autopesquisa é o seguinte: o que cada um de nós entende por paciência? Todo mundo tem uma ideia geral, mas eu noto que é diferente. Tem gente que acha que ser paciente é aturar tudo, a todo momento, de qualquer um. Eu não sei o que é pior, se é esse ou aquele que não atura nada de ninguém. Porque quando você também suporta tudo, você não ajuda o irmão a acordar, né? Um pouco para as questões, não ajuda ele a evoluir. Mas a segunda coisa, tendo cada um a ideia mais ou menos do que é paciência, a gente começa a correlacionar com situações da nossa vida, não quando ela chega e fala assim comigo, não quando o chefe fala assim, com aquele vizinho, a gente começa a pensar, né? E se pensar bem, vai até lembrar de quando alguém aqui dentro fala com você. Como é? Não vai reagir não? Está aqui dentro falando, nossos diálogos internos. E aí, vai aturar de novo? Vai deixar falar assim com você? E por aí a gente fica nessa luta interior e explode no mundo. Aí a segunda é o seguinte: considero-me paciente, quer dizer, a partir do conceito que eu tenho sobre paciência, que eu, dentro desse conceito, considero-me paciente. A terceira: se considero-me paciente, poderia dizer sempre? Não, tudo bem, mas isso eu não aturo. Não, mas isso... E se não é sempre, o que me faz costumeiramente perder a paciência? Qual o tipo de gatilho, o tipo de cutucada? Aquilo que um professor amigo meu de artes marciais diria, aquele toque meio forte na região dos seus rins, aquela batida na ponta, e aí? Bom, mas o que é paciência? Bom, a gente vai direto ao dicionário, que é a primeira coisa que pode nos ajudar, né? Para nos esclarecer entre o que eu penso e o que é. Bom, o dicionário diz o seguinte, vem do latim patiente, é um substantivo feminino, que revela-se pela virtude de suportar as dores, os incômodos, os infortúnios e outros desconfortos físicos e morais, sem queixas e com resignação positiva. A resignação positiva é aquela que busca, doutrinariamente a gente aprende, a lidar com o fato, e não a se entregar, se vitimar, fazer drama, né? Mas é procurar entrar numa conversação com o que está acontecendo e buscar, claro, uma forma de você, pacientemente, no caso, entrar numa relação. A paciência é resultado do nosso amadurecimento espiritual. Aí eu tinha um textozinho muito interessante, que tem 12 itens, mas eu não vou ler os 12, só alguns itens para dar alguns exemplos do que é, em maturidade espiritual, pode ser considerado paciente. Maturidade espiritual é quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. Grande, primeiro, importante e indispensável desafio. Reagir diferente àquele tipo de estímulo que te desequilibra, que te tira do sério. Como dizia uma tia minha, não, aí eu rodo a baiana. Né? Maturidade espiritual é quando você aceita as pessoas como elas são. Como elas são. Cada um é o resultado da sua história, da sua vivência, das suas dores. Ser paciente é aceitar como a pessoa é. Não quer dizer, aceitar é no sentido de não entrar em litígio por uma coisa, às vezes, que é o jeito dela ser. É difícil, né? Principalmente quando nós estamos numa posição hierárquica, seja num papel familiar, né? Ou numa empresa, uma casa espírita, não é verdade? Aceitar cada médium como ele é, com as suas características, e ao mesmo tempo manter a direção dos princípios da casa. Olha que coisa difícil. Na nossa família, com nossos filhos,
irmãos, irmãs. As malas queridas da nossa vida. Maturidade espiritual é quando você aprende a deixar ir. As situações de vida, como tinha ali na página, ter paciência com as pessoas e com as situações de vida. Quantas vezes nós ficamos impacientes com aquilo que nós consideramos perdas. E às vezes lá na frente, nós vamos ver que são grandes ganhos. Foram grandes ganhos. Foram grandes oportunidades de crescer, de se acalmar. Mais umzinho, maturidade espiritual é quando você é capaz de não ter expectativa em relacionamentos e se doa pelo prazer de se doar. A pessoa faz uma expectativa, um desenho do outro, ou da outra, ou do companheiro, ou do vizinho, aquela coisa, e aí fica extremamente, perde o controle, a paciência, quando aquela expectativa, mas foi você que a fez. Foi você que projetou aquilo, sem entender direito, às vezes ainda, se dá oportunidade ao outro de amadurecer a relação. E só vou falar mais umzinho. Maturidade espiritual é quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. A paciência, na verdade, primeiro beneficiário somos nós mesmos. Porque a pessoa impaciente vive num conflito interno, vive brigando com tudo que acontece em volta. Não é como eu quero, não é o que eu esperava, não falou o que eu queria ouvir, não falou o que eu queria ouvir. Olha que pretensão legal. Não falou o que queria ouvir. Não me disse que ia. Acredito que caiba bem aqui uma lembrança do que Jesus dizia que era paciência. Jesus dizia, paciência é um fruto do Espírito. Por isso a imaturidade espiritual, quando nós estamos maduros, nosso espírito tem dificuldade de lidar com essa virtude. E aí virtude? Paciência é uma virtude desafiadora. O que é virtude? A virtude é um substantivo feminino. Engraçado, tudo que é bom é feminino, já repararam? Eu já digo porque eu sempre escuto um claro que é. E aí eu sou paciente. É claro, concordo plenamente. Paciente e inteligente. Nesse aspecto. Que significa uma qualidade moral em conformidade com o bem. Paciência sempre é em conformidade com o bem. E olha que interessante, para ser assim considerada uma virtude. Virtude é uma qualidade estável na pessoa. Então você pode se sentir paciente quando você tem uma estabilidade nesse comportamento. E não quando de vez em quando você vai com aquela pergunta lá na frente. Sou sempre paciente, se eu me considero paciente? Paulo de Tarso nos ajuda também. Paulo de Tarso diz o seguinte, que amor e paciência se completam. Porque quem ama, na perspectiva da incondicionalidade do amor, aceita as pessoas, aceita os fatos da vida, acredita que o melhor que a gente faz é buscar estar em paz com o mundo em torno de nós e com aquele dentro de nós. Amor para nós, né, é o que o nosso base, amar o próximo a ti mesmo, né? Não fazer o outro aquilo que não gostaria que contigo fizesse, e melhor, fazer ao outro aquilo que gostaria que ele fizesse a você. Vamos trocar por paciência, ser paciente com o outro como gostaria que ele fosse paciente com você. Não ter impaciência com o outro, assim como você não gostaria que ele fosse impaciente com você.
Importante também lembrar e nunca esquecer a vigilância que devemos ter para preservarmos a nós próprios no cultivo dessa virtude, considerado o nosso predominante nível de maturidade espiritual ainda. Predominante. Talvez não tenha ninguém aqui com esse ponto, mas eu não me arriscaria a dizer que eu sou paciente. E sim que eu venho procurando ser, e a doutrina tem me ajudado bastante, a me conter bastante. Eu era meio impaciente. Hoje eu sou um quarto só. Como muito bem nos chama a atenção um trecho do livro, Assim na Terra como no Céu. Para a gente ter paciência com a gente tem que ter a humildade de saber que ainda provavelmente não é paciente como se considera. E a primeira coisa é você acolher isso que você existe como limite, que é para ter chance de... Se você não olha para a tua sombra, não olha para o teu limite, você não tem como se controlar em relação a ele. E aí eu sempre gosto, e aqui provavelmente já falei algumas vezes, numa passagenzinha do livro Assim na Terra como no Céu, né? Do Dr. Inácio Ferreira, que inspira o livro, né? Ele coloca o seguinte, um trechozinho só. Muitas vezes, o que fomos, com todas as nossas impaciências, antes e nessa mesma passagem, se sobrepõe ao que intentamos ser. Estou tentando ser paciente, eu oro, eu faço isso, mas de vez em quando, aquela personalidade, aquele aspecto mais antigo toma a frente. E não raro, a personalidade antiga toma o lugar da individualidade que se levanta dos escombros da sua desdita. Eu adoro esse negócio, escombros da sua desdita. Me vejo no meio daqueles escombros todos, de tantas coisas que eu lembro que ainda não consegui superar. Mesmo quando eu busco disfarçar. Mas já houve melhoras. A doutrina já ajudou um pouquinho. Por isso, tanto da perspectiva de uma abordagem profunda, para que haja real conciliação, paciência, com os nossos ditos provocadores externos ou internos, é preciso que tomarmos ciência dos nossos adversários maiores. Eles nunca estão fora de nós, sempre estão dentro de nós. Aquela pessoa me diz umas coisas que me desequilibram. Não, ela diz, mas quem se desequilibra é você, porque eu não gosto de ouvir certas coisas. Aquela pessoa, quando me desrespeita, eu perco o meu controle. Eu sou tão paciente hoje em dia. Não, quem perde o controle sou eu, porque eu não gosto de ser desrespeitado. Sou sempre eu. Sou sempre eu. Lembra o que Joana, também gosta de repetir muito, disse para Divaldo, lá naquela passagemzinha final do filme, né? A personagem de Joana disse para Divaldo, os problemas, as pessoas e o próprio mundo nunca foram como tu os vistes. Foram colocados em torno de você apenas para te ajudar a evoluir. A luta da criatura humana é sempre contra a própria criatura humana. O resto é coadjuvante, o protagonista da luta sempre sou eu. Você, somos nós. Por isso a importância de cada vez mais da gente lembrar daquela pergunta 919, quando Kardec pergunta, né, aos amigos espirituais, lá no Livro dos Espíritos, qual a maneira prática de alcançar a felicidade e evitar os arrastamentos do mal? E eles, objetivamente, fazei o que já foi dito, já vos foi dito por um sábio da antiguidade. Conhece a ti mesmo. É a nossa batalha constante. Aí eu quero lembrar o Salmo 140, que também fala sobre paciência. Olha o que ele nos recomenda. Vamos ver como é que ele se enquadra nisso. Para ter cautela e paciência na hora de agir. Segurar a nossa impetuosidade, principalmente em momentos onde acontecem coisas com as quais nós temos dificuldade.
Somos nós que temos aquela dificuldade. Às vezes o outro não tem tanta, mas nós... Não é verdade? Às vezes a gente faz uma coisa, a pessoa diz do lado, mas você não precisava agir assim. Vai ficar mais zangado ainda. Mas é verdade. Ter paciência na hora de agir. De falar. Muitas vezes a palavra é a flecha lançada. Saiu, não volta mais. E às vezes pega um alvo bem... Vai demorar tanto tempo para ser esquecido às vezes. Aquela palavrinha que você nem pensou direito. Às vezes saiu, mas por isso é que tem que esperar. E contar um pouquinho, né? 1, 2, 3, 1005, 1006, 3004, vai contando, mas não fala. Ensinaram a Chico, lembram aqui que o irmão Chico da água, bota a água na boca e segura. E na convivência com as pessoas, ter paciência. Salmo 140. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 12, que nos fala sobre perfeição moral, ao ser perguntado a Kardec, qual a mais meritória das virtudes? Todas as virtudes são meritórias, olha o detalhe. A virtude sempre, olha que coisa boazinha, sempre que existe a resistência voluntária da nossa vontade ao arrastamento das más tendências. Não fica tão preocupado se ela ainda está ali. Exercita a vontade de não se curvar. 1001, 1002, 1003. Pensa, evita, controla, já sabe que vai haver aquela provocação às vezes, já está acostumado. Provavelmente alguém está no ouvido do outro assim, se o outro guardou, fala isso que ele vai ler. Ela vai se descontrolar, fala isso. Lembra o nome dela. No outro dia, eu vi uma pessoa se descontrolar por uma coisa que eu achei tão esquisita, mas eu vi uma moça, com 20 anos de idade, estava descontrolada, porque sem querer descobriu ali que a ex-namorada, lá de trás do namorado dela, ainda estava na relação de contatos dele. Aí deixa eu esperar, aquela coisa. Aí eu fui e disse, posso fazer uma pergunta? Tinha alguma conversa entre eles? Você pegou alguma conversa? Alguém viu junto? Que foi bom, todo mundo vê tudo, né? Um perigo. Mas viu tudo, sei o quê? Não. Então está chateada por quê? Tem tanta gente que eu nem falo mais, mas que está ali ainda, não é? Calma. Como é que está a relação de vocês? Está bem? Não, está ótimo. Então, para quê? Para que tumultuar? Deixa lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados, dóceis e pacíficos, em seu item 7, sob o título Paciência, nos é dito em 2 trechos que eu separei aqui para trazer para nós. Paciência. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, todos nós sabemos, né? E continua o Evangelho. Mas há uma bem mais penosa e consequentemente bem mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova a nossa paciência. Está escrito lá. Saiamos agradecendo a todas as noras, a todas as sogras, aos genros, aos sogros, aos irmãos e irmãs mala, ao patrão que fica no nosso pé, ao colega inconveniente, aquele vizinho maravilhoso que ouve música em horários que vamos sair agradecendo todo mundo, porque eles foram colocados no nosso caminho para que nos testar a paciência, a calma, a tranquilidade. Outro trechinho. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós
e não tinha nada de se repreender, enquanto vós tendes que espiar o vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, está escrito lá. Sede cristãos, essa é a palavra que encerra tudo. A psicologia também nos ajuda, olha lá, olha a dica. A paciência é considerada uma virtude baseada no autocontrole emocional. Ou seja, é quando o indivíduo suporta as situações desagradáveis, injúrias, o incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração, o foco. Mas, como eu tinha comentado antes, isso não quer dizer que quando a gente pensa nisso em resignação, não pensemos em limites. A psicologia fala em limites úteis. É um limite que é útil, não é um... E está baseado, o Evangelho nos lembra, na lei do dever. E quando a gente pensa na lei do dever, é um item, né? Eu chamo de lei porque diz assim, o dever é a obrigação moral primeiro consigo mesmo, em seguida com os outros. O dever é a lei da vida. Onde ele começa, está no Evangelho. Onde ele termina? E é lá dito, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso do vosso próximo. Imagine, ameaçais a tranquilidade dele, a paciência dele. E onde termina? Exatamente no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e o vosso repouso. Fazer ao outro aquilo que quer que te faça, não fazer aquilo que não quer que te faça. Esse exercício tão difícil às vezes nós fazermos. Essas palavras eu junto a de Madre Teresa de Calcutá, que diz o seguinte, a paciência é uma decisão da vontade. Nós acreditamos, diz ela, no diálogo mesmo com aquelas pessoas de quem discordamos. Na realidade, é mais importante conversarmos com as pessoas de que discordamos, porque é precisamente com elas que precisamos tentar chegar a um entendimento, a um estado de paciência. M.J. Ryan, no livro O Poder da Paciência, também nos ajuda. Quando somos bem-sucedidos, diz ele, pelo exercício da paciência, experimentamos uma sensação de realização que não seria vivenciada se tivéssemos nos desvencilhado do problema sem usar a paciência para tentar resolver. Reforço positivo das nossas atitudes. E sobre paciência ainda, eu vou dar um pulinho aqui e quero entrar no livro Dias Melhores, psicografado pelo Carlos Bacelli e inspirado pelo irmão José, que nos são sugeridos alguns tópicozinhos para que a gente exercite a paciência. Primeiro, esperar o melhor momento de agir, lembrando do nosso Salmo 140. Tem hora, tem um fórum, né? Tem um momento, tem a tranquilidade. Não é no auge de alguma coisa que você vai lembrar de outra que vai piorar. Deixa. Acabou de se aborrecer com alguém, uma pessoa, não vai lá acabar o problema. Espera, tranquilidade, olha. O Evangelho não diz, quando tiver alguma coisa contra o teu irmão, chama-o à parte, no fórum, e fala com ele. Terás ganho o teu irmão, que terás ganho no sentido de terás o resultado que você deseja. Segundo, não se manifestar verbalmente ou não verbalmente, de modo a se arrepender mais tarde. Essa moça disse, olha, eu já melhorei, não briguei com ele por causa daquilo. Mas eu não sei porque ele ficou chateado. Eu disse, você não reparou? Mas eu reparei, tu viu a cara que tu estava para ele? Não precisava falar nada. Com aquela cara, eu ia embora e não voltava mais. Eu gosto de você. Mas, relaxa. A gente provoca com o olhar, já reparou? O olhar os olhos são as janelas da alma. Não agravar os problemas já existentes, colocar mais aquela coisinha, predispor-se ao perdão incondicional, a tolerância, né? A reconciliação. Contar com o tempo na condição de conselheiro que não erra. O tempo ajuda. Preservar-se da cólera e sua
em suas consequências, que descontrole que a pessoa tem. Colocar-se sempre em condição receptiva, de maneira positiva, ao auxílio que alguém recebeu. Me lembro de uma senhora, um chuchuzinho, uma fofura, 96 anos. Estava andando mais direito, estava lá com o andador, ia para o banheiro, aquela coisa toda. Aí ela ia se desequilibrar. Aí você corria, não me toca! Aí ela soltava o andador. Calma. Uma das chances que eu tenho de te tocar é a hora que você se desequilibra. A gente, quando precisa de ajuda, tem que se abrir a ajuda que você precisa receber. E aí a humildade se revela também. Né? E quem ajudou a tantos pode se abrir a ser ajudado um pouco. Influenciar de maneira decisiva na paz do ambiente doméstico e noutros dos quais participe mais permanentemente. Paz, tranquilidade. Eu, quando paro, é que eu fico lembrando de uma opção de história, mas o tempo não dá para contar. Então, paz, tranquilidade. Não oferecer campo de atuação à violência na via pública, mesmo nem nos contextos da família ou em outros ambientes. Não provocar. Eu já falei aqui, só vou repetir, sei que todo mundo conhece e concorda. Exercício de paciência. Rotatória Paysandu. Coisa. Você ali não dirige, você entra fazendo tai chi no volante. Você não passa a marcha. Você só reduz. Está entendendo? Aquela coisa ali, um exercício assim. Amenizar as provocações inevitáveis. Às vezes você deixa passar, o vidro se abre e a pessoa exibe um dedo para você, que não é um dedo carinhoso. Não é, Joaninha, não é, Joaninha. Não é? Obrigado, não é esse. Né? E foi tudo bem, então, calma. Isso quando não xinga muita gente. Amenizar, então, o impacto de tudo aquilo que não for favorável, para você, mas para o outro também. Bom, meus irmãos, poderíamos falar mais um montão de coisa de paciência, que a gente precisa ouvir, eu inclusive. Mas eu acho que já dá para a gente saber que paciência é uma decisão do Espírito, como disse Jesus, e de perseverança. Porque há muita coisa em volta que nos estimula sempre a impaciência. É na mídia, né? É na nossa educação de uma maneira geral. São naqueles que a vida colocou conosco para dissolvermos coisas de outros momentos, onde a paciência deve ter faltado. E graças a Deus, temos essa doutrina maravilhosa em casas como essa, que nos ajuda a refletir sobre ela. Que Deus então nos traga a paciência para que nós possamos, principalmente, ajudar os nossos irmãos também a tê-la. Tá? Muito obrigado. Mas tudo bem, ficou devendo a gente. Vamos pedir o pessoal para esperar um pouquinho o passe, tá? Aguarda um pouquinho para a gente começar a dar o passe. Coisinha? Pode, não pode. Só ler. Não vou mais falar, não. Ele quer ler um pouquinho. Então, as pessoas aguardem o passe, por favor, tá? Esperem um pouquinho. Eu peço sempre os médiuns para esperar a introdução do passe, tá, gente? Porque às vezes a gente quer, por exemplo, complementar aqui um pouquinho. Tentar me redimir. Também não precisa ser até 9 horas. É do livro Amai-vos uns aos outros, de Carlos Bacelli e o irmão José. Fala justamente sobre serenidade. Esforça-te pela conquista da serenidade, porque consoante o que nos ensina o Divino Mestre, os brandos possuirão a terra. Ou seja, habitarão um mundo de regeneração em que um dia o orbe terrestre há de se transfigurar. Se refletires maduramente, perceberás que a tua ansiedade e teu descontrole emocional em nada conseguirão auxiliar-te na solução do menor problema que apareça. Ao contrário, a tua irritabilidade é sempre fator agravante de situações que o teu estado emocional alterado torna mais complexas
do que verdadeiramente são. Além de ser comprometimento para a saúde do corpo, a ausência de calma diante dos reveses que surjam termina por iniciar o espírito no campo da exasperação, que se lhe torna um vício tão difícil de combater quanto qualquer outro. Não esqueças, porém, que conservar-te sereno não significa adotares atitude de completa passividade ou indiferença, esperando que este ou aquele problema se resolva por si mesmo, dispensando-te o esforço tranquilo de lhe dar, no devido tempo, a solução que seja justa, de forma paciente. Lembremos que, como Deus nos educa, que sempre fará por nós a parte que lhe compete, mas não a parte que a nós, com paciência, compete fazer. Obrigada, irmão. Vamos pedir ao Eugênio que faça a prece final. Meus irmãos e irmãs, vamos nos conectar com nossas mentes, nossos corações e com essa espiritualidade bendita que tanto nos assiste, nos orienta, inspira e tanto nos cuida nessa casa de caridade e amor. Pedir ao nosso Pai Maior, aquele que a todos nós criou com justiça e bondade, inspira, busca orientar, a Jesus, Mestre querido, que nos trouxe o caminho, a palavra da verdade, para alcançarmos a vida eterna. E estar em gratidão. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de compartilharmos todos esses momentos de prece, de reflexão, toda essa assistência da espiritualidade que sobre nós joga os fluidos, buscando equilibrar as necessidades de cada um de nós, bem como atingir aqueles que, pela nossa lembrança, nós trazemos também para serem assistidos. Gratidão novamente. Agradecer por isto, mas principalmente agradecer pela oportunidade que estamos tendo de levar conosco reflexões que possam nos auxiliar a fazer de cada um dos nossos dias um pouco mais de tranquilidade e distribuir em torno de nós, em todas as ambiências que tivermos, familiar, profissional, social, os estímulos para a paciência, principalmente através do exemplo que possamos dar dessa virtude que tanto nos ajudará a evoluir e a trazer paz para nós mesmos e para todos aqueles que conosco interajam nesta terra. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para dar término aos nossos estudos, às nossas orações, ao nosso encontro de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Obrigada, irmão. Está convidado para uma próxima. É porque a gente aqui contrata, faz contrato assinado mesmo, tá, gente? Então, está contratado. Avisa a Jane que da próxima vez ela venha para poder controlar essa horário. Porque é só a Jane aqui na causa. Mas tudo bem. Vamos pedir, a Rosa tem que falar com vocês, né, Rosa? Obrigada. Como eu sou uma boa vendedora, né? Nós temos aqui uma rifa. Essa rifa, ela é para ajudar uma médium da casa que vai fazer uma cirurgia e nós precisamos ajudá-la. Então, essa cesta maravilhosa de produtos da Natura, são produtos muito bons, está saindo a R$10. Então, imagina ganhar uma cesta dessa por R$10 e ajudar realmente uma pessoa que está precisando no momento, né? Eu gosto sempre de explicar quando o dinheiro é para o GEL, quando o dinheiro... Então, essa é a finalidade dessa cesta.
Quem quiser comprar, pode comprar com a Miriam, com o Bruno, qualquer um da casa, tá? E eu agora não tenho aqui o talão, porque eu vou ter que entrar lá Tá lá na frente. para a segunda parte. Mas lá na frente tem, tá bom? Fiquem à Lá na vontade, frente eu pode espero comprar. vender muita coisa, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Se vocês quiserem contratar uma pessoa para a loja também, para vender, contratam a Rusa.